Acabou acontecendo aí nessa última semana uma polêmica que deve estar nas top 10 aí desse ano, provavelmente vai ficar até o final do ano, nas top 10 polêmicas do meio gospel, que foi do bispo Samuel Ferreira, que fez uma crítica muito pesada, não a uma cantora diretamente, porque ele estava criticando a música, mas como a cantora, se eu não me engano, ela compôs em parceria a música, e ela é a principal intérprete da música, as pessoas acabaram associando como se fosse uma crítica também direto a ela. O que acontece? Tem uma música que acabou bombando mais da crítica dele. No fundo, ele acabou foi mais ajudando do que atrapalhando. Parece que a música Por que Pararam de Falar do Céu, né, da Suede Silva? Suede Silva. Da Suede Silva. E o bispo Samuel Ferreira estava na rádio, junto com os outros pastores e bispos lá, que fazem uma parceria com ele lá, conversando, batendo papo na rádio. E ele chamou essa música de lixo. Só que além de chamar essa música de lixo, ele quis dizer o seguinte, ele falou assim, esses cantores aí ficam fazendo esse tipo de música, batendo na igreja, não sei se foi essas palavras que ele usou, mas depois vem pedir dinheiro para o pastor. E aí as pessoas acabaram nem entendendo muito essa colocação dele, mas acabaram indo direto na polêmica dele por ter chamado a música de lixo. Então, Beto, a gente tem que entender, primeiramente, a letra que o Samuel chamou de lixo. Quando você pega a letra da música, o nome da música é Reacende a Chama. Aí ela vai começar dizendo, muitos confiam em carros e outros em cavalos. Muitos te louvam com os lábios e o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, estão ocupados com coisas banais, abrem os nossos olhos espirituais. Aí vem o refrão. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar, já não se fala tanto em oração e em santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Quando você vai pegar a letra, você vê que a letra ela tem alguns contrapontos. Ela não é uma música que vai ser uma música cristocêntrica, ela não é cristocêntrica, é muito mais uma música de alerta para a igreja do que uma música de adoração, e ela tem os contrapontos. Os contrapontos são, muitos confiam em carros, outros em cavalos, muitos te louvam com os lábios, mas têm o coração divididos. Parece que isso é até um trecho de Salmos, de Paulo, quando ele está escrevendo que uns confiam em carros e cavalos e cavaleiros, mas nós fazemos, Salmos mesmo, mas nós iremos fazer menção ao nome do Senhor. Depois estão dentro, perdidos na casa do Pai, já não lembram que o céu é real, estão ocupados com coisas banais. E aqui vem, abra os nossos olhos espirituais, ou seja, uma contradição. Para Deus abrir os olhos espirituais, eu tenho que estar no Espírito, eu tenho que estar com Cristo, eu não posso estar em coisas banais. Aí vem, porque falaram de falar do céu. Ou seja, eu concordo com o bispo Samuel Ferreira, no dele dizer que a música não é lá essas coisas. Porque aqui é uma música que mais ofende do que adora. É como se ela estivesse fazendo uma crítica aos líderes, né? Nem aos líderes, a igreja mesmo em geral. Porque quando ela fala, ela não tá falando do líder, tá falando num todo, é o pastor, é o diácono, é o músico, é quem tá sentado assistindo, é o membro, ou seja, tá fazendo uma crítica na geral. Aí ela vem agora no refrão, faz uma crítica das pessoas que pararam de falar do céu. Bom, será que é assim mesmo? Porque, de fato, a gente vai ter igrejas e vai ter pastores que eles vão ser mais adeptos à prosperidade dessa terra do que, de fato, ao céu celestial, a morada que Jesus nos prometeu lá em João 14. Eu vou ao Pai para um lugar para onde seja vós também. Só que a pergunta que eu faço é, todos são assim? Porque aqui ela está colocando todo mundo no mesmo barco. E eu conheço igrejas sérias, eu conheço igrejas cristocêntricas, eu já conheci igrejas, eu já preguei em igrejas onde de fato Jesus é o centro. Eu não posso colocar todo mundo nesse mesmo balaio. Segundo, o bispo fala que essa música é um lixo. Eu não vou falar que a música é um lixo, porque a rítmica dela no worship é até um ritmo legal, mas a letra não tem nada a ver com nada. É uma letra que tenta criar uma crítica e colocar junto um tom de esperança e não contradiz. Então, é uma música que literalmente ela pode levantar muita desconfiança. E, por fim,
O bispo criticou a própria cantora. Porque ela vem criticando os bens materiais, mas eu pergunto, tenta ligar para ela e fazer uma agenda. Liga para a assessoria dela e vê quanto que é para estar presente. Será que ela vai cobrar somente o transporte? Ou vai cobrar além do transporte? Porque assim... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não adianta uma pessoa... Até porque, assim, eu vou né, entender o ponto de vista tanto do bispo, eu só acho que as palavras dele foram mal colocadas, até porque o bispo Samuel Ferreira também é um coronelzão também do meu gospel, né? Uhum. Aquele lá, só de você ver vídeo da galera beijando a mão dele, você vê que o camarada é um coronelzão. Então, às vezes, eles não medem palavras. O bispo Samuel Ferreira, já desde a virada dos anos 2000, ele não mede palavra pra nada. Justamente. Então, às vezes, a ele colocação... não tem filtro. Às vezes, ele pensou uma coisa e fez a colocação errada. Mas eu vou olhar o lado dela também, até porque... como ela não fez uma crítica direta ao bispo, ela fez uma crítica direta ao movimento, vamos dizer. Geral. É o movimento. Então, assim, porque eu vou trazer mais pontos aqui para o senhor poder até falar sobre isso. Os cantores também, no caso a Suede Silva, eles fazem canções para viralizar. E eu acho que essa canção foi mais uma delas. Só para você entender. Sim. A parte mais forte aí, o trecho mais forte da canção é Por que pararam de falar do céu. Mas essa é uma canção. Se você for pegar uma outra canção dela, às vezes não tem nada a ver com esse tipo de letra. E às vezes não está falando do céu também. É como se a própria música dela, em algum momento, também pudesse ser contra ela, criticar ela mesma. Não sei se o senhor está conseguindo me entender. Então, assim, eu acho que, entendendo o ponto dela e o ponto do Samuel, né, do bispo Samuel, eu acho que ela não fez uma música direta para o bispo Samuel. O bispo Samuel Ferreira acabou vestindo a carapuça, tomou as dores, falou de uma forma que ele não deveria ter falado e acabou perdendo a razão. Sim, porque concordo. Eu entendi a linha de raciocínio dele. Ele só perdeu a razão por causa das palavras que ele usou. Ele não colocou as palavras corretas. Foi justamente o que o senhor falou aí. Como que uma pessoa escreve uma música, por que parar de falar do céu? Por que vocês estão preocupados com bens materiais? E se eu chamar ela para cantar na minha igreja, ela vai me cobrar aí no mínimo 20, 30 mil reais. Então a música não faz sentido nenhum. Porém, como o bispo Samuel Ferreira tomou as dores e acabou falando o que não devia falar... Colocou a música em evidência. E ele, além de ter colocado a música em evidência, ele ainda falou algo. Vocês fazem esse tipo de música e depois vêm pedir dinheiro para os pastores. E aí é uma pergunta e também não é bem um questionamento. É algo que eu vou deixar para que o senhor possa falar o que o senhor pensa sobre isso. Quando ele fala assim, eles fazem isso e ainda vêm pedir dinheiro aos pastores. É como se todo o dinheiro que fosse doado da igreja ou dos fiéis fosse dele, exclusivamente dele. Porque quando um pastor abençoa um cantor, ele está tirando dinheiro do caixa, vamos dizer assim, que os fiéis ofertaram. Uhum. Então, na teoria, o dinheiro não é do pastor, ele administra, mas não é dele. Mas a forma que ele falou, eles fazem e depois vêm pedir dinheiro para nós pastores. Como assim? Eu sou o cara do dinheiro. Vocês estão fazendo esse tipo de música aí? Tanto que ele falou, se eu souber que os jovens das igrejas estiverem cantando essa música, eu peço para parar. Porque isso é lixo. Eu não quero que cantem isso na minha igreja. É como se ele fosse o detentor de uma fortuna e ele tivesse o poder de falar, eu não vou dar dinheiro para vocês que estão cantando, que a gente não pode se preocupar com bens materiais, mas vocês cantam, o dinheiro tem que sair de quem preocupa. É isso que ele quis dizer. Eu não posso preocupar não. Como é que eu vou te pagar? Se eu não me preocupar, eu entendi, foi isso. Se eu não me preocupar com bem material, como é que eu vou pagar você vir aqui? Você está me cobrando 30 mil reais. O que o senhor acha disso? E além dele ser o detentor do poder da grana da igreja. Vamos lá. Em relação ao dinheiro da igreja, tem que ver como é que é feito o estatuto daquela igreja. Porque aí que vem aquilo que é certo e que não é certo dentro de uma igreja. Eu já falei isso aqui anteriormente. Dentro da igreja, tem que haver, sim, um grupo de conselho
que são de membros daquela igreja, desde o mais antigo ao mais novo, das mais variadas qualificações, das mais variadas posições dentro da igreja, um pastor auxiliar, um músico, um diácono, um líder de jovens, de mulheres, de homens. Uma pessoa que está ali tem que ter esse grupo de conselho, e esse grupo de conselho vai determinar algumas regras dentro daquela denominação. Igual, por exemplo, quem administra o dinheiro, se é o secretário, o tesoureiro, juntamente com o pastor, se o pastor titular ele tem livre acesso, livre arbítrio para poder usar o dinheiro como bem entender, tudo parte de um princípio. Se a igreja tem um pastor, não tem um conselho executivo, nem um conselho fiscal para aconselhar, para ajudar, para ver na administração da igreja, ao meu ver já está errado aí. Porque é uma igreja que tem dono. O dono dessa igreja não é Jesus. O dono dessa igreja é aquele pastor que a fundou. Mas, na verdade, isso hoje em dia, a maioria das igrejas são assim, né? Por mais que tenha um conselho executivo, fiscal, financeiro, no fundo, acaba sendo o pastor... Mas mesmo tendo um conselho executivo fiscal, uma hora vai ter... Se o pastor fizer extrapolia, esse conselho executivo fiscal, alguém vai dar o grito. Alguém vai falar alguma coisa. E quando isso cai dentro do cerne da igreja, do coração da igreja, isso pode trazer problemas para o pastor e até mesmo uma troca. Isso aconteceu há muito tempo atrás, mais ou menos ali em 2011, 2012. Eu era membro de uma igreja onde o pastor pegou parte do dinheiro da igreja para uso próprio, sem pedir aval ao conselho executivo nem ao conselho fiscal. A pessoa que estava lá no conselho fiscal viu essa diferença, que ele tirou um valor considerável para uso próprio, não combinou ninguém. Esse mesmo irmão veio até o coração da igreja, explicou a situação e a própria igreja pediu a troca do pastor. Então, assim, quando você tem uma pessoa só, que é dono de tudo, que organiza tudo, ali você começa os problemas. Porque se é uma pessoa que não está habituada e não sabe lidar com dinheiro, ela vira um coronel. Ela acha que é dono do dinheiro, do templo, das pessoas. E a igreja acaba perdendo Cristo. Cristo acaba não sendo dono mais dessa igreja. E esse homem ou essa mulher acaba se tornando o dono dessa igreja. É onde você vê frases igual que você citou do bispo Samuel falando: o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é dele. Ele pode administrar o dinheiro, mas ele não pode falar que o dinheiro é dele. Porque, igual, por exemplo, se a gente está aqui, a gente está no podcast, aí chega uma empresa de fora para patrocinar e coloca 100 mil reais na conta do Vê Comigo Podcast. Você pode administrar, mas o dinheiro não é seu. O dinheiro não é do CPF, o dinheiro é do CNPJ. E a igreja tem que funcionar dessa forma. Porque o dinheiro não é do CPF do pastor. O dinheiro não está na conta do pastor, está na conta de um CNPJ em nome daquela instituição. Seja a Assembleia de Deus do Brás, seja a Quadrangular, seja qual for. Está no nome da instituição. O pastor pode administrar, mas o dinheiro não é dele. Então, você está falando, vem de pedir dinheiro para nós, que o dinheiro é meu, ele está errado. Ponto 1. Segunda situação que você comentou da cantora. Não adianta eu querer estourar com uma música e cobrar por ela na sequência. O nome disso é hipocrisia. Se eu canto a minha música, se a minha música estourou falando que eu não devo falar sobre bens materiais e falar do céu, na hora que você for para uma igreja, você não pode cobrar cachê. Você não pode exigir valor, você não pode exigir tal situação, você não pode exigir viajar só de classe executiva, você não pode exigir nada. Você tem que ir conforme o Espírito Santo te orientar aí. E em muitos casos, tirar dinheiro do seu próprio bolso. Vou dar um exemplo, eu vi um pastor dando esse testemunho, um grande pastor. Ele foi convidado para pregar numa igreja. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo falou com ele: não pegue nem oferta. Pelo contrário, tira tanto da sua conta e oferta. Porque é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Vai ter lugares que o Espírito Santo vai te ordenar a fazer isso. Aí eu te pergunto, você vai dar razão para quem? Para o Espírito Santo ou para o dinheiro? Ou para mamon? É aquele velho texto: desse dais a quem servis. Se servir a Deus ou se servir a mamon. Porque não pode, de uma mesma fonte, sair 2 rios. Água pura e salgada. Aproveitando, já deixando para o pessoal aqui, às vezes as pessoas costumam ver artistas e falando do meio gospel, às vezes pastores e principalmente cantores, né, que tem a veia artística mais aflorada, e as pessoas não conseguem entender. Pessoal, não é porque uma pessoa compôs uma música espiritual que quem compôs espiritualizou a música. Principalmente hoje, com os streams, redes sociais, a maioria das pessoas hoje
canções para viralizar. Inteligência artificial. Então, assim, às vezes, porque a música é bonita, toca o emocional e tem aquele arranjo, né, parecendo que foi os anjos que fizeram, e a pessoa tem a imaginação que o cantor tá com aquela mesma vibe da música, e às vezes o cara, né, tanto o cara quanto a moça, terminou a composição, viu que a música deu certo, que ele tá vibrando, é porque a música vai viralizar, a música vai pegar, vai trazer dinheiro, vai trazer agenda. A parte espiritual da música, às vezes, está anos-luz do pensamento dela. Mas as pessoas acham, porque a música é espiritual, o cantor ou o compositor também é espiritual. E às vezes o cara tem o dom de compor, não tem nada, às vezes não tem nada de espiritualidade. Às vezes ele tem o dom mesmo de compor, de saber colocar as palavras, as melodias e mexer com o seu emocional. Então, eu não estou dizendo aqui que o bispo Samuel Ferreira foi certo, porque ele foi errado. E é mais errado ainda porque a trajetória dele fala isso, porque a questão dele não está só na Suede Silva, não. Você vai pegar um monte de declaração dele, é só declaração maluca, de coronel da fé mesmo. Mas em relação a Suede Silva, apesar das palavras dele ter sido mal colocadas, mas ele ali, eu entendi que ele falou de quem pensa em material para outra pessoa que também só pensa em bem material. E as pessoas que viram a fala dele acabou vendo... Eu tô vendo um coronel da fé falando com uma moça espiritual e não é isso. Então, assim, só para você entender. E outra, só complementando, Beto, é uma coisa que a gente tem que entender, de fato, a questão de viralizar. Porque quantas pessoas hoje nós temos no mundo, dentro da igreja ou fora dela, que foram feridas dentro de alguma denominação por questão financeira? Eu vi um caso acontecer de uma pessoa que, muito tempo depois, né, eu até indo no caminho pastoral, eu fui até essa pessoa para ver como é que ela estava, porque eu tinha entendido que aquilo que aconteceu antes foi completamente errado. É uma pessoa que estava numa igreja que ela tinha uma condição financeira um pouco melhor, e tudo que tinha na igreja o pessoal vinha pedir para ela. O grupo de jovens vai fazer isso, doa tanto, o grupo de homens vai fazer isso, o grupo vai fazer isso. Tipo assim, só querendo, parece que extorquir a pessoa. E a pessoa acaba se sentindo, será que o meu papel aqui é ser extorquido? Eu venho aqui para cultuar a Deus e eu saio deixando dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, ou dinheiro para grupo A, para grupo B, para grupo C, para construção, para isso, para aquilo outro. Virou patrocinador dos eventos toda a igreja, né? Exatamente. Então você tem... Eu tô citando essa pessoa que hoje até um amigo meu, como hoje tá firme, tá em outra igreja, tá sendo bem cuidado, tá tranquilo, graças a Deus. Mas é uma pessoa que eu trouxe como exemplo que acontece várias outras. Ou seja, quando fala de bens materiais, a gente tem sim uma série de pessoas que estão dentro das igrejas machucadas. Dentro da igreja ou fora dela, foram machucadas por causa disso. Por causa de dinheiro, por causa de situação A, de situação B, tudo envolvendo grana. E acabou se desviando da fé por conta disso. Aí você pega uma música como essa, que vai enfetizar aquele sentimento que a pessoa já tem. Porque parar de falar, foi material, fala a verdade. Eu estava naquela igreja lá e o pastor só falava de dinheiro. Eu estava naquela outra igreja, eu não podia assistir o culto se alguém me pedir algo. Eu estava naquela outra situação e vieram me extorquir mais ainda. E quando eu precisei, não esticaram a mão. Às vezes o cara tem medo até de terminar o culto, que ele sabe que quando terminar o culto, alguém vai chegar perto dele para poder tentar arrancar alguma donativa. Antes da bênção apostólica, já está na porta para ir embora. É isso mesmo. Com medo de alguém chegar e pedir. Que aí numa situação, tem algumas pessoas que ficam até em encruzilhada, né? A famosa sinuca de bico. Porque a pessoa não quer dar, às vezes nem pode dar, e fica com medo de falar não. Fica com medo do outro irmão sair chateado, do outro irmão sair magoado, e de criar um burburinho dentro da igreja de que aquele irmão é um mão de vaca, aquele irmão não ajuda, aquele irmão está afastado de Jesus e uma série de coisas. Então, quando pega uma música dessa, ela vem para dar ênfase a um sentimento de uma gama de pessoas que já está machucada dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, você que está machucado por causa disso, aprende a falar não. Literalmente aprende a falar não. Não é porque um pastor está pedindo, não é porque um irmão A, o irmão B, o irmão C está pedindo que você tem que fazer. Eu já fiz isso várias vezes. Você doa? Não. Mas você vai negar para a obra? Eu já estou negando. A palavra de Deus diz, cada um contribua conforme propôs no seu coração. Não estou sentindo nada. E tem gente que acha que é o espírito que propõe, né? Mas é a própria pessoa que propõe. É ela que propõe, querer ou não.
Isso é verdade. O que eu acredito como um certo? Eu sei que você tem uma visão diferente. O que eu acredito como um certo é o dízimo. Você entregou o seu dízimo, acabou. Oferta é conforme o seu coração. Não é campanha para levantar a oferta, não é situação A para levantar a oferta. Se você quiser dar de bom grado e com alegria, dê. Se não, meu irmão, tá tudo certo, não tem problema nenhum em dizer não. A questão é o seguinte, o pastor não está querendo dizer que não é para você não dar nada. Ele só está querendo dizer que a mesma proporção que você pode abençoar, você também pode não abençoar. E é bênção do mesmo jeito. Porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Se eu não... Eu tenho condições, um exemplo, né? Eu tenho condições e se eu não quiser abençoar, as pessoas vão me ver como, né? Igual você falou. Deixa ver como uma pessoa má. O que importa é seu coração com Cristo. Porque a salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Não é do pastor A ou do pastor B, é a sua. A graça que Cristo já te deu. Então, se vão falar bem, se vão falar mal, meu irmão, falaram mal de Jesus, que dirá de mim? Verdade é, né, pastor? Em qualquer escala de atitude que uma pessoa tem, sempre vai haver críticas. Vai haver críticas e tanto elogios. Positivas quanto negativas. Então, e você acertando ou errando. Então, aí é o que você... Literalmente, conforme propôs no seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Para a gente fechar esse ponto aqui, né, da questão da Suede. Então, pessoal, é só para você entender que os cantores gospels, ou gospels, eles são artistas também. Então, muitas das vezes, a letra da música a qual eles estão cantando não retratam a verdade do coração deles. É porque muitas das vezes a gente vê aquele artista, aquele cantor gospel, ele interpreta tão bem, às vezes, certas canções, que a gente acha que o coração dele é bem afinado com a letra da música, e nem sempre é assim não, tá? Tinha até uma frase, se eu não me engano, é do Chaves, não sei se é do Seu Madruga, que ele falava muito isso. Ele falava, artista vemos, costumes não sabemos. Então, às vezes, você vê no altar, ou vê no auditório, o cara interpretando a música bem, chorando às vezes, fazendo aquela cara, né, todo aquele estereótipo espiritual, a gente acha que o cara é espiritual na vida real e às vezes não é. Não estou dizendo que é o caso da Suede Silva, não. Só estou querendo dizer para você que a música cantada é uma coisa e a vida do cantor gospel é outra, que não necessariamente os dois se coincidem. Agora, que o bispo Samuel Ferreira pisou na jaca, ele pisou. Errou. Você não tem nem como passar pano para ele, não. Eu entendi o que ele quis dizer, mas não tem como usar passar as palavras erradas. Tem como não.